se confunde muito o diagnóstico psicanalítico com o diagnóstico nosográfico e psiquiátrico. E essa confusão faz com que você, muitas vezes, não consiga fazer um diagnóstico das estruturas do paciente. Você até entende o diagnóstico do paciente do ponto de vista psiquiátrico. Você entende que o paciente tem uma depressão maior, que o paciente tem um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, que o paciente tem uma personalidade borderline. Mas quando você precisa fazer um diagnóstico a respeito da estrutura do paciente, que diz respeito à maneira como ele se defende da angústia, a maneira como ele funciona internamente, você se atrapalha, você não consegue fazer isso. E induz muitos colegas ao erro de tratar pacientes graves, que eles até diagnosticaram corretamente do ponto de vista psiquiátrico, como se fossem neuróticos, quando eles não são, porque não conseguem entender e encaixar, visualizar a estrutura do paciente a partir da descrição de seus sintomas e de um diagnóstico psiquiátrico. E esse tipo de pensamento ele é muito diferente do raciocínio lógico e médico, né, que está ali para tratar a doença, que tem essa dicotomia saúde-doença. Para nós, todos os pacientes estão doentes, estão sofrendo problemas emocionais. Todos eles, inclusive nós, quando vamos buscar a nossa análise pessoal, o nosso tratamento. Todo ser humano, para um psicanalista, está doente em menor ou maior grau. Não existe ser humano que não tenha as suas doenças emocionais. E essa é uma diferença bem clara entre a psicanálise e o pensamento médico, porque o pensamento médico busca fazer um diagnóstico para eliminar, para curar completamente os sintomas aparentes, visíveis, do quadro clínico do paciente. Já a psicanálise quer fazer uma transformação inconsciente, fazendo com que o paciente tenha mais autoconhecimento sobre si mesmo e, a partir desse autoconhecimento, desse atravessamento da dor, pensando a dor psíquica, a dor emocional, transformar internamente a experiência subjetiva que ele tem. É uma transformação existencial do paciente e não só uma transformação, uma remissão de sintomas. E quando se faz essa confusão, você tem muita dificuldade de fazer uma escuta do inconsciente do paciente. É por isso que muitos colegas nem tentam trabalhar com a interpretação dos sonhos, porque mal conseguem identificar, do ponto de vista psiquiátrico, o diagnóstico do paciente, o que dirá entender e trabalhar com a complexidade dos sonhos, que não é fácil mesmo, ainda mais quando você não tem um método, quando não tem um passo a passo a ser seguido para fazer você chegar ao resultado que você quer, que é se conectar com o paciente e fazer com que ele realmente modifique internamente, profundamente, a sua experiência emocional. Um exemplo disso é um profissional que está mais preocupado em diagnosticar um paciente com depressão, com bipolaridade, com transtorno de personalidade, ao invés de diagnosticar a estrutura do paciente. Me diz aí, você sabe diagnosticar qual é a estrutura de um paciente com depressão? Aí você vai dizer, depende do tipo de depressão, né? Então, dependendo do tipo de depressão, isso foi inclusive um debate que fizemos ontem num plantão de dúvidas com os meus alunos. Dependendo do tipo de depressão, o paciente está numa estrutura ou está em outra. Não é tudo igual, não é toda a depressão está no mesmo tipo de estrutura. E se você pensou em neurose, olha, dependendo do caso, não é neurose, não. É casos mais graves, dependendo do tipo da depressão. E a bipolaridade? Em que estrutura está? Você tem claro isso para você? Em que estrutura você colocaria? E o transtorno de personalidade? Os transtornos de personalidade? Em que lugar você colocaria? Todos os transtornos de personalidade estariam dentro do mesmo tipo de estrutura? Já digo para você que não.
Depende muito o transtorno de personalidade em si que o paciente tem. E somente com um raciocínio clínico, com um pensamento clínico, psicanalítico afiado, você consegue fazer essas diferenciações e, inclusive, fazer essa inter-relação entre o diagnóstico, que é mais psiquiátrico, do diagnóstico psicanalítico, que trabalha em cima das estruturas. Porque eu não estou dizendo que não é importante você conhecer o diagnóstico psiquiátrico, mas eu estou dizendo que, para o trabalho psicanalítico, ele não é o mais importante. Mas ele é importante para você conversar com outros colegas, para você conversar em reuniões clínicas onde não tem o pensamento psicanalítico, para conversar com um psiquiatra do paciente. Para isso ele é importante. Mas para você tratar ele com a psicanálise, ele não é tão importante assim, não. Você tem que pensar no diagnóstico estrutural, aquele que fala da maneira como o paciente está organizado, onde estão as suas fixações libidinais, ou como é que estão organizadas as suas defesas, que defesas estão os pacientes. E num diagnóstico psiquiátrico, não é esse o foco de atenção do profissional que está atendendo o paciente.